como o psicólogo pode se comunicar de forma correta, tanto com seus seguidores nas redes sociais, mas também com essas pessoas que começam a pedir ajuda, e ajuda às vezes de sofrimento grave, ali nas redes sociais, no direct, né, no privado, ou seja, das redes, e às vezes até em aberto. Como o psicólogo pode fazer isso de forma correta, dentro da sua ética, porque a gente é uma profissão que tem um conselho, né, de ética que a gente precisa seguir também algumas diretrizes importantes. Hoje aqui nessa live eu tô falando de algo que, de repente, há alguns anos atrás, a gente não seria uma preocupação nossa, né? Porque isso também, as dificuldades que a gente vai vivenciando no dia a dia, na nossa profissão, na prática, também vão se ampliando, né? E hoje a gente precisa estar nas redes sociais, a gente precisa se comunicar, né? Eu aqui tô comunicando com os meus colegas, né? Psicólogos, estudantes de psicologia, mas quando a gente vai se comunicar com pessoas leigas, né? Com pessoas que não são da nossa área, que querem procurar a nossa área, ou nem sabem às vezes, né? Que a nossa área que é importante para o problema que ela tá vivenciando, né? E a gente tem que estar ali se colocando, muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas que estão a nível grave, às vezes nível de suicídio, né, com ideação suicida, pedindo ajuda, pessoas desesperadas, pessoas com transtornos mentais graves, né, pessoas ali a um nível de sofrimento muito grave. Quando sabe que a pessoa é psicólogo, né, ela quer uma ajuda imediata ali, ela quer uma ajuda, e muitas vezes o que eu tenho visto, o que eu tenho percebido, mas aí a gente tem que parar para pensar quais são as regras que a gente tem nas redes sociais de comunicação e quais são as possibilidades que eu tenho de ajudar de fato essas pessoas que estão ali sem quebrar as minhas regras de profissão e sem me sobrecarregar e sem possibilitar dessas pessoas no futuro me procurarem como psicóloga. E aí eu coloquei aqui 3 questões que são, digamos assim, as 3 maiores que eu vejo que a gente pode já ter algumas soluções para não fazer mais isso. Então vamos lá. A gente vai falar de 3 pontos específicos. O que fazer quando nos procuram no privado, né, lá das nossas redes sociais, para tirar dúvidas, né? Às vezes você tá ali, você faz uma postagem e a pessoa vai lá e, poxa, que legal, eu quero tirar uma dúvida com ela, eu quero saber um pouco mais sobre isso, eu quero entender. E a pessoa vai lá e faz um relato da sua vida. Ai, poxa, você falou isso, eu tô passando por isso mesmo, eu tô vivenciando isso, o que eu faço? Me ajuda, eu não sei como fazer nesse caso, né? O que você pode falar para mim? E aí, gente, essa pessoa tá querendo uma consulta, né? Então, é uma consulta psicológica que a pessoa tá querendo. A gente não pode confundir, sabe por quê? Por 2 coisas. Quando a gente entra e começa a responder tudo ali pra pessoa, a gente não tá a gente tá fazendo tudo errado em vários motivos. A gente acha que tá ajudando, acha assim, poxa, somos pessoas boas, de coração bom, então eu quero ajudar. Só que quando eu ajudo dessa forma, eu tô fazendo várias coisas erradas que estão quebrando regras. Uma das regras é que a gente tá ali precarizando a nossa profissão, né? A gente não tá ajudando a pessoa a entender que para um psicólogo poder ajudar de fato, ele precisa fazer uma avaliação psicológica antes, né? Ele vai precisar fazer anamnese, ele vai fazer um diagnóstico, né? Então, ele não tem como simplesmente ajudar ali da forma que a pessoa quer, né? Você pode ajudar, mas eu já vou falar como. Mas da forma que a pessoa quer, como se fosse uma consulta, né? Ela te falar tudo ali que ela quer falar ali sobre ela e você colher dados ali, ou seja, não é assim que funciona. Então, ela vai precisar marcar uma consulta. Agora a gente pensa assim, mas tem muita gente que não tem dinheiro, tá ali nas redes sociais, não tem dinheiro pra pagar. Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orientar essas pessoas. Orientar essas pessoas que procurem ajuda psicológica num local onde eles tenham acesso, né? No CAPS, em universidades. Tem organizações aí, a Fiocruz aqui, que fazem atendimentos gratuitos, uma rede multidisciplinar. Tem ótimas organizações assim, né? Então a gente precisa orientar. Agora, outro ponto que a gente tem que prestar atenção, agora nesse caso, gente, o que a gente pode fazer? Vamos pensar? Bem, você fez uma postagem e a pessoa colocou uma dúvida específica, ou seja, que falou no coração dela, que falou ali, poxa, é o problema que eu tô vivenciando. O máximo que a gente pode fazer, quando a pessoa vem lá no privado querer falar com a gente já começa a dar alguns limites. Alguns limites seguintes. Você é um profissional que tá ali realmente para ajudar, mas para ajudar de uma forma limitada, né? Você não pode ajudar com todo o potencial que a psicologia tem ali nas redes sociais. Então, o que você pode fazer ali é você, digamos, psicoeducar a pessoa de uma forma ampla e abrangente, não entrando em questão da problemática dela,
né? Então você vai psicoeducar, tipo assim, você falou sobre depressão, por exemplo, ou sobre transtorno qualquer. Aí ela vai e começa a se identificar. Nossa, eu me identifiquei com isso, eu tenho esses sintomas. Será que eu tenho? Que eu não tenho e tudo mais? Então você vai orientar essa pessoa, por exemplo, a buscar ajuda. Você vai dizer pra ela como é que se faz um diagnóstico. Como é que um profissional faz um diagnóstico disso, né? O médico pode fazer, o psicólogo pode fazer. Você, como é psicólogo, você vai explicar como é que se faz. A gente precisa de uma sessão de avaliação, a gente precisa... Ou seja, né, a gente vai explicar os porquês e os como para essa pessoa, para que ela entenda. Ah, entendi. Isso é uma informação útil para aquela pessoa. E você pode se colocar à disposição. Olha, eu me coloco à disposição caso você queira, né, marcar uma consulta comigo, é pago. Isso você vai colocar lá. Você pode colocar horários, você pode... Ou seja... É assim que a gente se coloca. Então a gente não vai ficar ali conversando com ela. Não, mas não faça isso. Mas porque dando conselhos e acalmando. A gente não tá nesse papel ali nas redes sociais. Então isso é muito importante para que a gente não se precarize mesmo a profissão, sabe? Deixa uma profissão mal vista, inclusive, muitas vezes, né? A gente acha que tá ajudando, mas na verdade a gente tá atrapalhando. As pessoas não recebem essa ajuda de uma forma, né? Até porque não ajuda. Conselho, gente, não ajuda, né? A gente sabe, né? A gente vai aconselhar uma pessoa, a gente tá fazendo a mesma coisa que a vizinha tá fazendo, que um parente tá fazendo. Isso não é ajuda de fato, né? Agora, então a ajuda pro problema dela é um profissional. Outra coisa, né? Um segundo ponto ali, né? Ah, no caso, se for um adolescente que te procurar, né? Se for um adolescente que te procurar, gente, é importante que você comunique esse adolescente, que é importante que marque toda essa psicoeducação, e ele sendo adolescente, o familiar, o responsável tem que autorizar, né? Então você vai informar isso pro adolescente. Então você pode informar, inclusive, que você nem pode estar conversando ali com ele, você só vai informar ele, né? Porque você foi procurado, você vai informar as coisas, vai deixar a pessoa no vácuo, mas vai informar de forma correta como é que funciona o tratamento, como é que faz para a pessoa ter essa ajuda profissional, né, de fato, e precisa buscar um responsável para autorizar. Então isso é muito importante, gente, porque com isso, olha o que a gente faz. A gente psicoeduca essas pessoas sobre a função da psicologia, né, e a gente coloca um limite ali também para que não sobrecarregue a gente e faça com que a gente descumpra uma regra legal da nossa profissão, né? Então a gente vai ajudar nas redes sociais, porque o conteúdo que a gente faz nas redes sociais, falando sobre temas específicos, tu já faz as pessoas pensarem. A gente está psicoeducando, que é uma das nossas intervenções, né? A gente pode psicoeducar a nível individual no consultório, a nível familiar também no consultório, mas também a nível social, nesses espaços que a gente tem, né, nas redes sociais, né, a gente pode também ajudar essas pessoas a refletirem, a conhecerem sintomas, características de transtornos, possibilidades de tratamento, elas podem entender sobre isso também, né, essa nossa ajuda já é maravilhosa, então a gente precisa sim colocar limite. Agora, acontece também de pessoas às vezes interagirem ali na sua postagem falando sobre seus próprios diagnósticos, né? Mas de forma aberta. E às vezes, muitas vezes, gente, falando sobre coisas muito delicadas, muito assim, muito fortes, né? A pessoa ali ameaçando se suicidar naquele momento, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer nas nossas redes sociais é bloquear esse tipo de postagem, né, de mensagem que a pessoa manda aberto na sua rede social, e você pode ir no privado dessa pessoa e colocar as informações, né? Coloca algumas informações assim que podem ajudar ela a refletir na possibilidade de conseguir ajuda. Porque muitas vezes, gente, ela quer ajuda, mas ela não sabe que tipo de ajuda ela pode querer, né? Pode ser boa pra ela, né? Quando você psicoeduca ela, como que a psicologia lida com essas questões, aí você pode falar um pouco, você pode fazer um texto pronto, você pode formular um texto para que ela tenha informações úteis. Ponto, acabou. Você não vai se comunicar com ela, você não vai ficar respondendo, você não vai ficar aliviando a dor dela ali, porque não é possível, gente, a gente fazer isso. Para quem estuda sobre suicídio, vê que é algo muito amplo, que requer avaliação, que requer diagnóstico, que requer avaliação de risco, que requer muitos detalhes e protocolos também legais mesmo, né? A gente precisa de contato, a gente precisa de várias questões ali para que a gente possa, de fato, orientar essa pessoa, ajudar essa pessoa. A gente não pode simplesmente nas redes sociais ficar se colocando à disposição assim, né? Como se essa pessoa fosse nosso paciente, né? Então, se não é nosso paciente, a gente não tem como entrar em detalhes, até porque a gente precisa fazer intervenções para isso, né? A gente precisa intervir.
Então, se a gente não intervém, a gente não tem como fazer isso. A gente não faz uma anamnese, a gente não faz uma avaliação. E não é possível a gente fazer isso de forma aberta, assim. Então, é importante que a gente tenha algumas estratégias. Eu acho que essas estratégias podem ajudar muito vocês. É o que eu faço hoje em dia e funciona muito. E isso, além de eu ajudar de fato, porque essas pessoas retornam falando quanto aquilo ajudou, né? O quanto aquilo ajudou, aquela informação ajudou. Eu não fui lá, não dei uma de amiga, não dei uma de psicóloga deles, né? Porque eu não sou psicóloga deles, né? Eu sou apenas uma psicóloga que está nas redes sociais, né? Então não sou psicóloga deles em si. Só que eu orientei ele de forma correta. Eu abri os horizontes dele com relação ao problema que ele tem e as soluções que ele pode ter daquele problema, né? Tá bom, gente? Então, ó, grande beijo pra vocês. Tchau, tchau, então, gente. Até amanhã.